Nosso objetivo com esse culto especial e com esse sábado é poder fazer com que os nossos pequeninos tenham o mesmo privilégio que Samuel teve, de servir no templo, de servir no lugar onde o povo se reúne, para que eles possam assim desenvolver as suas faculdades e crescer nos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Abra a sua Bíblia por gentileza. E depois de ouvir essa história mais de uma vez, a gente vai refletir um pouquinho sobre alguns pontos que Deus quer nos ensinar nessa manhã, sobre essa história especial que é a história de Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Essa história de Samuel é incrível e ela entrou no meu coração de várias maneiras. Enquanto refletia sobre esse assunto, sobre a história de Samuel, sobre a importância das nossas crianças, eu não pude deixar de sentir Papai do Céu falando comigo de uma maneira especial sobre esse assunto. Há 6 meses atrás, eu anunciei aqui que minha esposa estava grávida e, se eu não me engano, exatamente hoje, a gente está completando 40 semanas de gestação, então pode vir a qualquer momento. Deixei meu celular aqui ligado, então se eu sair correndo no meio do culto, não se assustem. A gente está esperando ela entrar em trabalho de parto, mas parece que, e eu já falei várias vezes aqui sobre assuntos relacionados à família, isso é muito importante, a Bíblia está cheia de reflexões sobre isso. Só que parece que quando vai acontecendo com a gente Deus vai falando não só de fora para dentro, mas de dentro para fora também. E enquanto eu olhava ali a barriguinha da minha esposa, enquanto imaginava lá dentro a minha filhinha crescendo, eu pensava nessa história, imaginando o que será que Deus quer ensinar para nós, como filhos e como pais. Percebi que nessa história existem 4 personagens que a gente viu aqui ao longo desse culto. E eu queria destacar 3 pontos de cada um desses 4 personagens da história. 3 lições que talvez sirvam para você e que você pode colocar na sua vida como um pai ou como um filho também. E eu queria levar você a refletir nesses 4 personagens. O primeiro deles se chama Eli, e é o sacerdote. A Bíblia diz que ele era sacerdote em Israel, e ele ocupava uma posição de destaque ali no povo de Israel. Eles não tinham reis, o povo não tinha rei naquela época, e o sacerdote, ele era o líder religioso, o juiz e ao mesmo tempo uma espécie de líder político também. Ele então era a figura mais importante no meio do povo. E a Bíblia diz que naquele tempo Deus não falava muito mais com o seu povo. O povo de Israel estava num momento de degradação moral, um momento em que, as coisas não estavam indo bem. Tanto é que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles foram acusados ali de se deitar com as mulheres que trabalhavam na porta do templo, de entrar bêbados no santuário. Imagina a que ponto a religião não chegou. E Eli era o governante no meio disso tudo. Eli, infelizmente, teve 3 atitudes que não devem ser muito copiadas por nós. A primeira delas é que Eli julgou Ana pela aparência. Vocês viram na história que quando Eli chegou, quando Ana estava orando, ele imaginou, essa aí está bêbada. E já chegou de cara e falou, por que você está bêbada? Você entra no templo bêbada? Ellen White comenta que parte desse sentimento dele aconteceu porque era comum as pessoas se dirigirem ao templo bêbadas, especialmente nos períodos festivos. Olha só. E aí parece que Eli projeta para Ana um sentimento que ele talvez não teve com seus filhos que faziam isso. E ele julgou Ana pelas aparências. Ao invés de chegar e perguntar para ela como ela estava, o que ela estava sentindo, de onde ela vinha, a Bíblia diz que ele olhou e falou, por que você entra bêbada aqui no santuário? Sabe, irmãos, muitos de nós, muitas vezes, a gente age como Eli. A gente julga as pessoas pelas aparências. Seja na igreja, seja na vida, a gente olha as pessoas e às vezes imagina o que essa pessoa é, o que ela faz e já criamos já um histórico da pessoa na cabeça. Quando eu era pequeno, não sei se isso é hoje ainda, quando eu era adolescente,
Eu lembro que na escola a gente usava uniforme, eu estudava em Brasília, num colégio público, e a gente usava a camiseta da escola, podia pôr uma calça jeans ou uma bermuda, e o tênis você ia com o que você queria. E eu me lembro que ali nos meus 14 anos, algo que era como que a identidade de um adolescente na minha escola era o tênis que ele usava. E eu chegava na escola e já conhecia a pessoa, já olhava o tênis. Nossa, se era aquele Adidas de 4 listras lá, 3 listras, né? 4 listras é falsificado. De 3 listras, eu já falava, isso aí, ó. Outro Nike Shox, naquela época esses tênis aí, e eu pedia pro meu pai, eu quero um tênis e tal, porque o tênis impressionava. Eu lembro que, não podendo comprar um Nike Shox, que custava quase R$1.000 naquela época, eu fui na feira e comprei um Nike Shox falsificado, com dinheiro do meu trabalho como cobrador de lotação. Trabalhei alguns domingos com meu tio. E como bobo como eu era, não só comprei um tênis falsificado, como comprei um tênis que era de 12 molas, amarelo. Estava na cara que era falsificado. Mas eu me achava o cara. Cheguei em casa com aquele tênis de 12 molas, a nossa casa estava em construção, subi na laje de casa e falei, esse tênis é demais. E aí vocês imaginam o que aconteceu. Eu pulei ali da metade da laje, da escada, pulei no chão, esperando que as minhas 12 molas falsificadas da China me segurassem. Só que elas explodiram meio para fora e eu torci os 2 pés. Nunca comprei tênis falsificado. Mas eu identifiquei naquela época, e até que ponto eu cheguei, porque eu queria ser identificado como uma pessoa legal, um cara legal. Pô, o BJ tem o Nike Shox, então ele deve ser assim, assim, assado. E sabe, o tempo passou, eu vejo que hoje eu não julgo as pessoas pelo tênis, mas muitas vezes eu me pego julgando as pessoas pela aparência, pelo jeito, pelo cabelo, pela roupa. E a gente não é digno de julgar ninguém. O único que pode julgar é Deus, porque Deus enxerga o coração e a gente enxerga o exterior. Sabe, irmãos, quantos de nós não julgamos as pessoas? Eu quero, em nome de Jesus, pedir que a gente não seja como Eli, que se em algum momento da sua vida, eu ou você, a gente for tentado a julgar alguém, que acenda um alarmezinho na nossa mente, que a gente não julgue, mas tratemos todas as pessoas iguais, porque diante de Deus somos todos iguais. Um segundo ponto da história de Eli que me chamou muita atenção foi o fato de que Eli não exerceu autoridade sobre os seus filhos. E sabe, gente, isso aqui é muito forte. O livro Patriarcas e Profetas comenta o seguinte, olha só que forte essa expressão. Diz assim, pode passar aí, por favor. Embora tivesse sido designado para governar o povo, não governava a sua própria casa. Eli era transigente, amando a paz e a comodidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. E ela continua dizendo, em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir o seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou dessa questão como se fosse de pequena relevância. Ele negligenciou a autoridade pelos seus filhos. E me chama muita atenção aqui o fato de que ela diz que, pela comodidade, ele não chamou a atenção deles. Sabe, eu não vivo isso ainda, mas eu fico imaginando aquele momento, sabe, onde dá trabalho educar, onde o pai está sentado ali cansado, e muitos dos pais aqui trabalham, chegam em casa cansado tal, e chega, às vezes o filho faz uma malcriação ou faz alguma coisa. E educar dá trabalho, e aí você olha e, nossa, para quê? E agora? E parece que é muito mais fácil ceder, é muito mais fácil não exercer a autoridade, e muitos de nós, muitas vezes seguimos o caminho da comodidade, como ele fez. E negamos a autoridade sobre os nossos filhos. A gente falou aqui alguns meses atrás sobre a importância da autoridade, que quando os filhos não reconhecem a autoridade nos pais, eles automaticamente não vão reconhecer a autoridade de Deus. Queridos pais, que a gente não seja como Eli, que não negligenciemos a autoridade diante dos nossos filhos. Ela completa dizendo que quando ele fez isso, ele tornou-se sujeito a seus filhos. Quantos de nós talvez não somos assim? Que Deus nos ajude a exercermos autoridade sobre as nossas crianças e nos darmos ao trabalho de educá-las.
terceiro ponto de negativo da vida de Eli, que a gente não pode repetir na nossa vida, é que Eli foi responsável pela transgressão dos seus filhos. Essa questão de responsabilidade ela é muito forte, muito forte. Eli foi responsável. Quando os filhos dele se deitavam com outras mulheres, quando os filhos deles começaram a levar a ruína a outras pessoas ali em Israel, Eli era responsável. No livro Patriarcas e Profetas, página 578, é dito que somos tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros, pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Muito forte. Somos tão responsáveis como se esses atos tivessem sido nossos. E sabe, irmãos, eu me arrisco a dizer que grande parte, se não quase toda, a depravação moral que existia no povo de Israel naquela época era pela má influência, a influência negativa de Eli e dos seus filhos. Se você olhar na história do povo de Israel, quando eles tinham um bom governante, o povo ia para perto de Deus. Quando eles tinham um mau governante, o povo seguia junto. Sabe, nós somos responsáveis. Como pais, como pastores, como líderes da igreja, nós somos responsáveis pelas nossas crianças. E nós somos responsáveis pelo que a gente faz e somos responsáveis pelo que a gente não faz também, por aquilo que a gente omite. Queridos irmãos, que a gente não seja como Eli, que a gente exerça autoridade sobre os nossos filhos, que a gente não julgue as pessoas e que a gente seja responsável por cada um deles, que é isso que Deus espera de nós. O segundo personagem que é citado nessa história é um personagem que ele é não aparece muito, mas tem muitas lições para nos ensinar também. O nome dele é Eucana. Eucana era marido de Ana. Ele, infelizmente, era poligâmico, ele tinha 2 esposas, muito provavelmente pelo fato de Ana, sua esposa mais velha e preferida, não ter filhos, ele talvez se casou com outra mulher, a Bíblia diz que ele se casou com Penina e essa teve filhos. Deus ele permitia a poligamia, mas ele não aprovava isso. A misericórdia dele permitiu, mas ele não aprovava. E aqui a gente vê alguns dos problemas que isso trouxe, tanto quanto a tristeza, as rixas que haviam ali dentro. E Eucana, a Bíblia diz que ele era um levita, ele era parte da tribo de Levi, servia a Deus, e ele era um homem rico, um homem de grande influência, morava em Ramá, que ficava a 20 quilômetros ali do templo. Ele ministrava no tabernáculo, a família dele ministrava, lá em 1 Crônicas capítulo 6, verso 32, é dito que filhos de Eucana serviam no tabernáculo, então ele era da linhagem que servia ali. Nem todos os levitas serviam diariamente no tabernáculo, grande parte deles fazia como que uma escala ali que tinha anual ou por algum período de tempo, e Eucana era um desses homens, que periodicamente subia para não apenas servir, como para oferecer ofertas ao Senhor. O primeiro ponto interessante da vida de Eucana que me chama a atenção é que Eucana guiava a sua família ao Senhor. Sabe, Eucana ele não subia sozinho para orar no templo, ele levava toda a sua família. A Bíblia diz no capítulo 1 de Samuel, você pode conferir na sua Bíblia no verso 2, que tinha ele 2 mulheres, e diz no verso 3 que subia de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E ali fala que estavam os filhos de Eli quando ele fazia isso. Eucana subia para poder oferecer sacrifício e ele levava toda a sua família. Imagina o empenho dele. Juntar as esposas, juntar as crianças, juntar todo mundo, mas ele ia numa carreata para poder adorar o Senhor. Ele fazendo isso cumpria a ordem lá de Deuteronômio 12, que dizia para eles irem para Jerusalém oferecer sacrifício nesses períodos. E o legal é que Eucana não apenas ia, como levava a sua família. Sabe, irmãos, nós temos responsabilidades como pais, de não apenas servir a Deus, mas de guiar a nossa família para servir a Deus também. Muitas vezes a gente negligencia isso, e isso não deve acontecer. Eucana guiava a sua família ao Senhor. Eu acho muito interessante, a Bíblia diz que ele dava ofertas para suas esposas entregarem. Então ele chegava e entregava para os filhos, olha, essa aqui é a sua oferta, olha, Penina, essa é a sua oferta, olha, Ana, essa é a sua oferta, e para Ana ele dava dobrado ali. Mas achei muito legal essa atitude. Ele se preocupava de que os seus filhos, de que a sua esposa participasse de todo aquele momento, participasse da adoração. Pais que estão presentes, será que vocês têm guiado a sua família nos caminhos do Senhor? Será que você tem guiado a sua família aos pés do Senhor? Muitas vezes nós ficamos longe do Senhor, às vezes a gente vai e deixa a nossa família lá, só que Eucana é um exemplo de quem servia ao Senhor, mas também guiava os seus filhos para que fizessem o mesmo.
Um segundo ponto interessante da vida de Eucana é que Eucana amava sua esposa. A Bíblia diz que Eucana dava ali porção dobrada para ela. Eucana, e eu acho muito legal no verso 5, você pode conferir na sua Bíblia, ele dava a porção dobrada pelo fato dela ser estéril. E no verso 8, depois que Ana saiu da festa triste, chorando, ele procurou ela e disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? A Bíblia ela não dá o tom com o qual ele falou isso, mas aqui o tom é muito claro. Eu vejo um Eucana carinhoso, um Eucana preocupado. Não vejo um Eucana chegando: Ana, por que você está chorando aí? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não consigo sentir isso a Bíblia falando, ainda mais pela descrição que ela faz de Eucana. Eu vejo Eucana um homem carinhoso, um homem preocupado, um homem que vai diante da sua mulher e pergunta: por que você chora? Por que você está assim? Será que eu não sou especial para você? Olha, não chora porque você não tem um filho, chora porque você não chora porque você tem a mim. Imagina que romântico isso aqui. Eucana com certeza era um homem que amava a sua esposa. Pais que estão presentes, o maior presente que você pode dar para os seus filhos é você amar a mãe deles. O maior exemplo que você pode dar para eles é você tratar com carinho, com respeito, com atenção a mãe deles. Que essa é a primeira escola onde eles aprendem. O terceiro ponto interessante da vida de Eucana é que ele confiou e confirmou o voto de Ana. Isso aqui eu acho muito interessante, é uma curiosidade que a Bíblia traz que não é dita em outros lugares. Lá no verso 22 e verso 23 do capítulo 1, e eu convido você a olhar aí, capítulo 1, verso 22 e 23, é dito o seguinte, olha só. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para ficar lá para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que desmames e tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Sabe, irmãos, Eucana confirmou o voto que Ana fez. Eucana confirmou o voto que Ana fez. Isso é um detalhe importante do texto, sabe por quê? Lá no livro de, deixa eu voltar aqui, no livro de Números, capítulo 30, verso 10 ao verso 13, é dito assim: todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Aquela época era uma época patriarcal, e lá em Números capítulo 30 é dito que se a mulher fizesse um voto a Deus, ela apresentava esse voto ao marido, se o envolvesse, ele poderia ou confirmar o voto ou anular. Falar: olha, não, beleza, vamos seguir esse voto, ou não, vamos anular esse voto. E eu fiquei pensando, Eucana, ele tinha ali o poder legislativo, o poder que a lei dava para ele, de poder negar o voto que Ana fez. Não foi só Ana que abriu mão do seu filho, Eucana também abriu mão do seu filho mais velho ali com Ana. E fica imaginando você, homens que estão aqui, imagina se uma mulher chegar, depois que o seu filhinho nascer, e ela falar: olha, então maridão, eu fiz uma promessa lá na igreja central, lá, um dia entrei lá sozinha e prometi que eu ia dar o nosso filho para Deus. Então, assim que ele desmamar, eu vou levar ele e entregar ele lá e a gente vai ver ele uma vez por ano. O que você falaria se fosse pai? Como assim? Deus falou com você, não falou comigo, o filho é meu também. Podia, né, talvez ir na justiça, não, eu tenho direito sobre ele também. Eucana era pai também, era pai dele. Ana prometeu, recebeu a promessa, Ana fez a promessa e Eucana confiou na promessa de Ana, e mais do que isso, ele confirmou a promessa de Ana. Eucana podia ter falado: olha, desculpa, mas pelo poder aqui da nossa lei, eu anulo esse voto, você está liberada, não vai levar meu filho não. Podia ter feito isso. Mas no verso que a gente leu, ele falou: confirme o Senhor a sua palavra. Confirme o Senhor a sua palavra. Sabe, a gente precisa ter essa união nos nossos casamentos. A união de um confiar na decisão do outro. Às vezes na educação dos filhos, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, às vezes fala: faz isso, mas não fala para o seu pai porque não... Sabe, nas pequeninas coisas. Imagina a fidelidade desse casal nas grandes coisas. E a gente precisa ter isso também. Eucana, repetindo aqui, ele guiou sua família ao Senhor, ele amava sua esposa e ele, por fim, ele confirmou o voto que Ana fez. Sabe, o terceiro personagem que a gente viu nessa história, que é talvez o principal, é Ana. Ana, irmãos, ela é um exemplo de mansidão em primeiro lugar.
Porque ela poderia ter revidado, a Bíblia diz que Penina importunava, só que ela, ao invés de responder para Penina, ela se dirigia ao Senhor e levava a Ele a sua angústia. E eu acho isso muito interessante. Às vezes as pessoas brigam com a gente, as pessoas pisam no nosso calo, a gente quer pisar de volta, a gente quer retrucar, quando na verdade a gente pode seguir o exemplo de Ana, de levar as nossas ansiedades diante de Deus. Ana, ela foi cuidadosa com Samuel. Sabe, ela foi temente a Deus, entregando e devolvendo ali a Deus o que era dele, mas a Bíblia diz que ela foi cuidadosa com Samuel também. Eu confesso que eu fiquei assustado, irmãos, e até conversei com a Dani essa semana sobre essa atitude de Ana entregar Samuel no templo. Eu fiquei meio sentado e meio indignado, meio pensativo. Falei, gente, por que ela fez isso? Como é que ela fez isso? O menino tinha 3 anos. Imagina levar um menino lá e deixar lá para outro criar. Só que eu acho que, olhando de fora assim, a gente julga a fé de Ana. Com certeza foi muito mais difícil para ela fazer isso do que fazer qualquer coisa na vida dela. Era o maior presente que ela queria e que ela ansiava. E a Bíblia diz que durante os 3 primeiros anos ela cuidou dele com muito carinho. Ela cuidou dele e o livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, confirma, dizendo que ela ensinava a amar e ensinar a Deus por meio de todas as coisas que o cercavam. Ela fazia isso, ensinava ele durante esse período. E ela, desde o primeiro despontar, ela ensinara a amar e reverenciar a Deus por meio de todas as coisas que ele tinha que cercavam ele. E é dito também o seguinte, cada dia ele era objeto das suas orações, mesmo depois dela ter levado ele de volta. Sabe, Ana foi cuidadosa com Samuel, especialmente nos primeiros anos da vida dele. A Dani estava fazendo psicologia, estudou 1 ano, trancou agora por causa da gravidez, mas ela teve no último semestre várias matérias falando sobre a importância do cuidado na primeira infância. E os psicólogos presentes podem me confirmar isso, como desde a gestação, o bebê na barriga, ele já começa a ser influenciado por tudo que cerca ele. O carinho que às vezes um pai dá para a mãe, mesmo o bebê não estando fora, estando dentro da barriga, influencia o bebê. A segurança que ele recebe nos primeiros dias, o carinho que ele recebe nos primeiros momentos, são extremamente importantes para a vida da criança, extremamente. E sabe, irmãos, eu queria deixar aqui esse apelo para que a gente não negligencie os primeiros anos da vida dos nossos pequenos. Geralmente as nossas crianças nascem ou elas são pequenininhas quando a gente está ali no auge da nossa juventude, do nosso trabalho, dos nossos sonhos, das nossas aspirações. E muitas vezes, em nome de sonhos, a gente negligencia a fase mais importante da vida dos nossos pequenos. Não negligencie esse momento. Esteja ao lado deles e conduza eles nos caminhos do Senhor. Ana, ela foi altruísta e ela abriu mão do seu filho diante de Deus. Ana pediu algo a Deus e ela devolveu a Deus o que ela pediu. É meio estranho isso, é como se você que sonha com uma casa, você fala, Deus, me dá uma casa, ora a vida inteira por uma casa, um dia talvez milagrosamente você recebe a casa. E aí você vai diante de Deus e fala, obrigado Deus pela casa, toma, estou devolvendo ela para você. Como assim? Você pede algo para Deus, você sonha a vida inteira e quando você recebe, você devolve. Gente, esse altruísmo de Ana é um exemplo para nós. A gente é muito egoísta, a gente pede coisas só para nós e as bênçãos a gente pede e vem. E eu fico pensando, muitas bênçãos a gente talvez não recebe de Deus, porque a gente talvez não estaria disposto a abrir mão dela. E isso mostra que a gente talvez ame mais a bênção do que aquele que concedeu ela para nós. Ana entregou o seu filho, e não só entregou, como fez com alegria no coração, a ponto de entregar e sair cantando um hino, uma música maravilhosa que a gente recitou juntos aqui nessa manhã. Ana foi altruísta, Ana abriu mão do seu filho e ofertou a Deus. Fazendo isso, ela foi semelhante, foi colocada junto com Eucana, como que equiparada a Abraão, que fez um dos maiores sacrifícios, estando disposto a oferecer o seu próprio filho, em nome do amor a Deus. E ali ela é comparada a Abraão, e ela teve o privilégio, se você olhar depois no capítulo 2, no verso 10 e no verso 11, no Cântico de Ana, ela revela uma mensagem profética de que um dia viria um rei, o rei Davi, e de que um dia viria o Messias, viria Jesus. Deus usou Ana para poder, através da sua canção, ser instrumento de profecia, falando que um dia Davi viria e um dia Jesus viria. Olha o privilégio dessa mulher.
Deus usou o filho de Ana e a oferta que ela deu para abençoar uma nação inteira. E a influência de Samuel foi tão positiva que conseguiu trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Quando a gente abre mão, Deus abençoa e Deus usa. Seja altruísta, abra mão para que Deus possa usar as bênçãos que Ele deu, que Ele permitiu e que Ele concedeu a você. O último personagem que eu quero citar nessa manhã é o Samuel. Esse pedacinho fala muito pouco sobre Samuel, só cita que ele era pequeno e tal, mas tem uma parte que eu acho interessante da vida de Samuel que eu queria destacar para você nessa manhã. Primeiro é que é o nome de Samuel. O nome de Samuel, o próprio nome dele, ele representa e significa, é uma junção, na verdade, de duas palavras, um jogo de palavras, a palavra pedir de e a palavra entregue. Então, juntando essas duas palavras hebraicas, pedir de, entregue, junta-se e fica a palavra Samuel. No próprio nome dele já vinha, olha, eu fui pedido e fui entregue. Eu fui alvo de petição e fui alvo de uma oferta. E isso acompanha ele durante todo o tempo da sua vida. Samuel, ele aceitou o voto dos seus pais. Samuel podia muito bem ter se rebelado e não ter seguido o voto dos seus pais. Ele podia ter falado, olha, a vida é minha, como é que minha mãe toma uma decisão sem me falar, eu vou fazer e vou seguir minha vida. Ele podia muito bem ter negligenciado o voto do Nazireu, assim como Sansão fez. O voto que ele fez foi o mesmo voto que Sansão fez. Não deveria cortar o cabelo, não deveria tocar em cadáver, não deveria beber bebida alcoólica. Ele podia ter negado como Sansão fez, mas não. Ele permaneceu firme e aceitou o voto dos seus pais. Um segundo ponto é que ele foi fiel nas pequenas coisas. O livro Patriarcas e Profetas comenta na página 574 que o bom êxito nessa vida e no ganhar da futura depende de uma atenção fiel às coisas pequenas. Vê-se a perfeição nas menores das obras de Deus e não menos que nas maiores. A integridade nas pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade, pequenas ações de bondade, alegrarão a senda da vida. E quando terminar a nossa obra na terra, verificar-se que cada um dos pequenos deveres fielmente cumpridos exerceu uma influência para o bem. Influência essa que jamais poderá perecer. Samuel era uma criança. E ele fazia atividades de criança no templo. Ele varria o templo, ele limpava o templo, tarefas aparentemente desprezíveis. Só que Patriarcas e Profetas comentam que ele fazia com todo o capricho essas pequenas tarefas. E Deus o colocou diante de uma grande tarefa, que foi guiar o povo dele, e inclusive ser porta-voz da escolha do novo rei. O terceiro e último ponto da vida de Samuel que eu quero destacar é que Samuel cresceu como Jesus. Samuel cresceu como Jesus. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 2, verso 26, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Esse verso te lembra alguma coisa? Crescia Samuel em estatura no favor de Deus e dos homens. Se você olhar depois lá em Lucas 2,52, a Bíblia diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e para com os homens. Quando a Bíblia quis descrever como Jesus crescia, ela usa uma expressão que descreveu como Samuel crescia, dizendo que Samuel era uma criança, um adolescente fiel a Deus, assim como Jesus foi fiel a Deus, assim como Samuel foi fiel a Deus nos seus primeiros dias. Eu achei esse detalhe muito, muito interessante. Samuel cresceu como Jesus. Crianças, adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui, cresçam como Jesus. Cresçam em estatura, cresçam em sabedoria, cresçam em graça, para que a nossa influência seja bênção para o mundo que a gente está. Eu, juntando essas quatro personagens, essas quatro pessoas, a gente chega em dois grupos. Filhos e pais. A história ela representou e ela contou a história de um filho, Samuel, e ela contou a história de 3 pais. Um com uma atitude negativa e outros 2 com uma atitude positiva. E eu pergunto, que filho você tem sido? Será que você tem sido como Samuel, temente a Deus, crescendo diante de Deus, independente da sua idade? Será que você tem honrado os votos dos seus pais para com Deus? Será que você tem servido nas pequenas e nas grandes coisas? Como pais presentes aqui nessa manhã, eu pergunto, será que vocês têm guiado os seus filhos, como Eucana e Ana o guiaram, entregando a Deus, dedicando a Deus e ensinando eles nos caminhos de Deus? Como eu falei no começo, essa mensagem mexeu muito comigo, porque eu sou um filho e agora sou um pai também. Embora não conheça minha filhinha ainda, mas eu pedi para Deus para que Ele me conceda a bênção de ser um bom filho e de ser um bom pai também.
Sabe, eu sei que todos aqui que estamos presentes e na nossa relação de filhos mesmo com nossos pais, talvez a gente não entenda tudo, talvez a gente esteja ou fique chateado com alguma decisão que o nosso pai tomou, talvez a gente tenha alguma mágoa no coração, não sei. Eu digo porque eu tenho essas coisas também. Eu tenho as bênçãos da educação que recebi, as muitas bênçãos, e tem algumas questões também que me cutucam e que me incomodam às vezes. Mas eu fiz o pedido para Deus para que eu seja um filho como Samuel. Um filho que honra os votos dos seus pais, um filho fiel a Deus, um filho que serve nas pequenas e nas grandes coisas. Seja esse filho, esteja ao lado de Deus, sirva ao nosso Deus em todos os momentos da sua vida. E o segundo pedido que eu faço, e que eu convido e pergunto se você quer fazer hoje, é para sermos pais como Deus deseja. Que a gente seja como Eucana e como Ana, seguindo, dedicando, ofertando os nossos filhos ao nosso Deus e criando eles nos caminhos do Senhor. Que a gente veja não só eles cantando aqui na frente, mas pregando, ensinando, trabalhando como missionários, futuramente passando talvez um ano fora, trabalhando para outras pessoas, eu não sei. Mas que a gente eduque os nossos filhos, não apenas para serem grandes homens e grandes mulheres reconhecidos na sociedade, mas para que sejam grandes homens e grandes mulheres diante do nosso Senhor. Para que eles sirvam o nosso Deus e guiem o povo dele diante dos caminhos eternos. Esse é o seu desejo? Quantos aqui hoje querem ser filhos como Samuel foi? Levante sua mão. Quantos aqui hoje querem ser pais como Eucana e Ana foram? Amém. Que Deus atenda esse pedido do seu coração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nesse momento. Obrigado por essa história incrível desses personagens que ensinam tanto para a gente. Quero nesse momento pedir pelos filhos presentes, todos nós, que a gente honre os nossos pais, que a gente cuide deles, que a gente abençoe a vida deles, que a gente possa honrá-los, servindo e seguindo ao nosso Deus. Ajuda-nos, Deus, a ser fiéis nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Ajuda-nos a ser como Samuel foi. É o pedido do nosso coração. Sequência de uma decisão que ele havia tomado contrariamente. Quero pedir também pelos pais que estão presentes. Deus, concede sabedoria, concede a tua bênção para que sejamos como Eucana e Ana, dedicando os nossos filhos ao Senhor. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Faz-nos como Samuel, como Eucana e como Ana, é o pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom sábado a todos.